Ricardo Ribeiro Pessoa. O senhor vai ser ouvido como testemunha indicada pelo Ministério Público Federal em ação número 501-3130-08-2019-4047000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Samir Assad, Fernando Migliasso da Silva, Olívio Rodrigues Júnior e Paulo Vieira de Souza. O senhor é colaborador? Correto. Então, na condição de testemunha, deve relatar apenas a verdade do que souber sob pena do crime de falso testemunho e, em razão do seu acordo celebrado, o senhor também tem o compromisso de relatar os fatos que sabe, responder as perguntas que forem feitas, sob pena de uma eventual violação do acordo e uma consequência para o senhor. Perfeito? Perfeito, excelência. Passa a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. Senhor Ricardo, essa ação penal, ela versa sobre alguns fatos que tangenciam a construtora UTC, especificamente no que diz respeito à geração de valores em espécie, nos quais houve, segundo a denúncia, a participação do Rodrigo Tacla Duran. Antes de especificamente abordar esses fatos, eu gostaria de fazer algumas perguntas que o senhor já respondeu em outras ações penais, para contextualizar aqui nesse caso específico sobre especificamente Petrobras, UTC e algumas ajustes de vantagens indevidas que aconteceram nesse contexto. Então eu pergunto ao senhor, vamos situar aqui temporalmente fatos 2008 a 2012, se a UTC ela participava de licitações da Petrobras e, no âmbito dessas licitações, prometeu pagamentos de vantagens indevidas a executivos da Petrobras, partidos políticos, para, enfim, participar dos processos. Participamos de todas as concorrências que foram possíveis dentro do cadastro e pagamos e prometemos pagar tanto a diretoria de abastecimento quanto a diretoria de serviços, 1% para cada uma, na maioria dos contratos, na área onshore. Na área offshore, somente um ou dois contratos de plataforma, onde isso foi feito de maneira esporádica. Sobre esses contratos específicos da área onshore, o senhor citou duas diretorias, abastecimentos e serviços. Sim, senhor. A UTC, ela efetuou pagamentos de vantagens indevidas para quais funcionários, gerentes, diretores da Petrobras? Na área abastecimento, nós pagamos tanto a Alberto Seff, representando o diretor Paulo Roberto Costa e o Partido Progressista. A origem disso é o ex-deputado da Janene, já falecido, desde aquela época que surgiu esse tipo de procedimento. E na área de serviços, onde estava na época a engenharia da Petrobras, ao senhor Pedro Barusco e ao diretor Renato Duque, que se fazia representar sempre pelo Pedro Barusco. E isso aí ia para uma parte dos trabalhadores, no caso de serviço, no caso de abastecimento, ia para o Partido Progressista. Certo. Essas vantagens indevidas, elas eram ajustadas pelo senhor, diretamente com esses ex-funcionários da Petrobras? Isso era ajustado sempre comigo, eu não deixava isso permear pela empresa, e era uma coisa que virou regra do jogo ao tempo que o tempo foi passando. Isso já era um ajustamento quase que corriqueiro durante esse período, pouco antes de 2008, né? Mas nesse período de 2008 a 2012 isso acontecia? Aconteceu. Como que se operacionalizava de fato os pagamentos dessas vantagens? Era em espécie? Como funcionava? A parte do Partido Progressista, a maioria foi em espécie, entregue ao Alberto Seff. O Partido dos Trabalhadores dividiam às vezes a parte em espécie para os servidores da Petrobras, e a parte do Partido dos Trabalhadores, a grande maioria foi depósito no Diretório Nacional. Doações do Partido dos Trabalhadores. Oficiais. Sim. Em relação a esses pagamentos em espécie, o senhor referiu tanto para o Partido Progressista quanto a diretoria de abastecimentos, por intermédio do Youssef, quanto no caso Pedro Barusco e Renato Duque, o senhor me referiu pagamentos em espécie. Como que se geravam esses valores em espécie? No nosso caso, os volumes eram sempre crescentes ao longo dos anos. Nós
delegamos a Alberto Youssef, no grande período, a guarda desse recurso. Mas nunca fizemos operações com as empresas de Alberto Youssef, operações de contratos fictícios para que gerasse retorno. Usávamos sempre de terceiros. E apenas Alberto Youssef guardava esse recurso porque não era muito seguro guardar volume de recursos dessa natureza dentro da própria empresa. Certo. Então isso ficava a cargo de Alberto Youssef. Nós sacávamos como se fosse um banco para pagar a terceiros a quem a gente mandasse. O próprio Alberto mandava algum emissário, ou nós recebíamos e pagávamos diretamente em espécie. Certo. Dentre esses terceiros que o senhor referiu como responsáveis por gerar os valores em espécie para a UTC, estaria o senhor Rodrigo Tacla Duran? Sim. Como que os senhores passaram a se servir desse operador? Ao longo do tempo nós fomos mudando de empresas, aluguéis de equipamento e outras atividades, e fomos apresentados à Econocel e à TWC não sabia naquela época, eu pessoalmente não sabia que o Tacla Duran era o proprietário dessas empresas. E logo depois que começou a se esgotar os fundos e a justificativa para se produzir recursos com a Econocel e a TWC, nós migramos, porque o Rodrigo Tacla Duran também fez como no escritório de advocacia dele. Ele já tinha um contrato conosco que alguma parte ele fez de serviços realmente, e depois migramos para que a outra grande parte, cerca de 50%, foi feito como para a produção de dinheiro em espécie. Especificamente em relação aos contratos celebrados entre a UTC e a Econocel, entre 2009 e 2010, totalizaram cerca de 5 milhões de reais, segundo consta na denúncia. Esses contratos eles serviram para o fornecimento de moedas de valores em espécie para o UTC? Exclusivamente para moeda em espécie, ele descontava uma taxa mais os impostos que ele pagava. Exclusivamente? Sim. Então, descontada a taxa de remuneração pela operação do senhor Rodrigo Tacla Duran e os impostos, todo o restante era retornado ao UTC em espécie? Sim. Como que esses valores eram entregues na UTC, senhor Ricardo? Eram entregues em malas de maletas, ou então mandava entregar direto lá ao Alberto Youssef. O próprio Rodrigo Tacla Duran ia entregar nessas oportunidades na UTC em malas? A mim, pessoalmente, eu nem conheço o Rodrigo Tacla Duran, mas era ele, o agente dele, que entregava na garagem do prédio. Na garagem da UTC? Sim. Em São Paulo? Sim. O senhor mencionou que o então diretor financeiro, Valmir Pinheiro, também participou desse processo. Valmir era o nosso diretor financeiro, a única pessoa a quem eu delegava esse tipo de operação sob minhas instruções. Inclusive essas operações de recebimento de valores em espécie do Rodrigo Duran? Sim. Contratos da Econocel? Sim. Consta na denúncia, folha 19, um trecho até, isso a partir de informações prestadas pelo senhor, mas a gente precisa reperguntar aqui sobre o contraditório, de que os contratos com a Econocel e o TC entre 2009 e 2010 teve um total bruto faturado de cerca de 5,3 milhões de reais, e que desse montante cerca de 1,3 foi recolhido como impostos e remuneração do operador, e cerca de 4 milhões foram retornados em espécie. Isso foi consta da minha colaboração, e esses valores foi uma tabela que nós elaboramos depois com esses números. Possivelmente é isso aí. Perfeito. Eu não vi a denúncia na totalidade, mas isso aí é correto. Perfeito. Só para precisar aqui também, foi anexada a denúncia na folha 22, uma nota fiscal que foi paga ao Econocel pela UTC, e ali consignava como serviço prestado pagamento de locação de equipamentos e rede de telecomunicações e sua respectiva infraestrutura. Isso nunca foi prestado pelo senhor Rodrigo Tacla Duran? Não, senhor. Os senhores saberiam informar de que maneira o senhor Rodrigo Tacla Duran obtinha os valores em espécie? Os senhores perguntavam isso a ele? Não, isso eu já fiz, consta também das minhas declarações. Nós nunca perguntamos, nós nunca quisemos saber
de nenhuma das nossas operações qual era a forma e a origem de fazer. Nossa necessidade era grande, o dinheiro chegando já era suficiente para a gente atender as nossas demandas. Perfeito. Nunca me recebiam uma espécie, mas não questionavam a origem. A origem não. Só retomando aqui, me corrija se eu já fiz essa pergunta, mas o senhor poderia confirmar se houve o pagamento de vantagens indevidas a funcionários da Petrobras via Youssef ou diretamente nas seguintes obras da Repar? Sim. Do Comperj? Comperj, TUC, o consórcio TUC das utilidades. Perfeito. Replan? Sim. Revap? Sim. Revap, tivemos 2 contratos, me parece que no segundo contrato. Perfeito. Deixa eu correr uma questão. Boa noite, senhor Ricardo. Boa noite. Eu gostaria de fazer só um questionamento. Essa sistemática de pagamento indevida a agentes públicos ocorreu além da Petrobras no âmbito de alguma subsidiária por parte da UTC? A nossa colaboração, talvez na Transpetro, pelo que eu me recordo, no âmbito da Petrobras, do sistema Petrobras, é isso aí. Bem, a distribuidora também nós tivemos também pagamento de propina. Tá, ok. Seriam essas questões, excelência. Obrigado, senhor Ricardo. Pela ordem, defesa de Samir Assad, teria perguntas? Tem perguntas. Defesa de Fernando Milhaço da Silva. Defesa de Olívio Rodrigues Júnior. E defesa de Paulo Vieira de Souza. Boa noite, senhor Ricardo. Boa noite. Pegando o gancho aí da última pergunta, fora do sistema, do âmbito da Petrobras, Transpetro, BR Distribuidora, o senhor pagava propina para alguma outra empresa pública, alguma outra obra que não tivesse relação com a Petrobras? Pagamos contribuições políticas. Para obras especificamente? Não para uma obra, mas para várias. Isso está na minha colaboração. Tá, mas eu gostaria de saber... Para me recordar agora, uma obra específica eu não tenho, eu acho que não. Mas para contribuições políticas para o futuro, sim. Entre 2009 e 2010, o senhor não se recordaria? De alguma obra específica? Olha, isso já tem 10 anos. Eu já falei sobre isso, tenho minhas tabelas. Obra específica no âmbito público. Olhe bem, a UTC Engenharia, 80% do seu mercado era Petrobras e o sistema Petrobras. O restante era área privada, na área siderúrgica. Nós somos construtores dos maiores alto-fornos do país. Gerdau, CSA, Siderúrgica do Atlântico, e aí não havia propina. A Constan nós adquirimos em 2011. E não temos nada de conhecimento com relação a isso, além do que já foi dito no âmbito do acordo de leniência, com a CGU, AGU, e no âmbito do CAD. Tá. Então, tudo que ocorreu e a investigação forense que foi feita antes da nossa aquisição ao Lacílio Moraes, já foi feita e entregue lá. Então, nós não participamos de nada disso. Tá, perfeito. Então, entre os anos de 2009 e 2010, o senhor fez pagamentos a políticos? Sim. Contribuição de campanha? Muitas. Dentre esse valor aí de 5 milhões que foi referido pelo Ministério Público,
parte desse dinheiro foi também para a campanha e para... Esses 5 milhões em espécie foi para o pagamento de propina aos servidores da Petrobras. O dinheiro integral, integralmente. 5 milhões e 300 seguramente. Tá certo. O senhor conhece Paulo Vieira de Souza? Conheço. Eu tive com ele uma vez socialmente. O senhor pode esclarecer? Me encontrei com ele uma única vez socialmente, Em que ano? no almoço. Não me recordo, talvez 2012, 2013, eu não tenho lembranças. Não foi na época dos fatos apurados aqui na denúncia. Eu não sei quais são os fatos que você está 2009, 2010. Não. O senhor nunca tratou com ele a respeito de propina e... Eu nunca tive nenhum diálogo com o senhor Paulo Vieira de Souza sobre qualquer outro assunto comercial. O senhor conhece a Adir Assad? Conheci aqui na Polícia Federal. Na época dos fatos, não. Não. Embora ele tenha feito operações de caixa 2 para a nossa empresa, eu pessoalmente não o conhecia. Conheci quando ele estava recluso. Ele chegou depois de mim na Polícia Federal aqui em Curitiba. Tá certo. Obrigado, excelência. Então, o senhor está dispensado já? Bom, Boa obrigado. noite. Boa noite.